Então, fala galera, então agora a gente volta para o segundo bloco. Então, meu companheiro, minha companheira, no primeiro bloco a gente já teve um panorama geral de como funciona a oração subordinada. Agora a gente vai continuar pontuando para você poder reforçar os conteúdos e depois a gente vai partir para os grandes macetes de identificação e no final das contas a gente vai acabar exercitando através dos nossos exercícios voltados para concurso público e também dos exercícios de fixação. Então vamos continuar a nossa brincadeira e vem aqui comigo, ó. Valores das orações aqui, ó, subordinadas adverbiais. Elas são, conforme definimos anteriormente, estruturas que desempenham a função sintática de adjunto adverbial, que é uma função própria do advérbio. É como se eu pegasse um advérbio e desenvolvesse numa oração adverbial. Então aqui, ó, saímos tarde. Você vai observar que você tem aqui um verbo, que é um verbo intransitivo, e você tem o tarde, que indica uma circunstância temporal, por isso um advérbio. Agora, gramaticalmente um advérbio e sintaticamente um adjunto adverbial de tempo. Agora aqui, saímos quando era tarde. O que foi feito aqui? Foi desenvolvido uma estrutura para ter uma oração subordinada adverbial. Então, a gente coloca um conectivo, que é a conjunção quando, que indica o valor temporal, que já está expresso na oração como um todo. Então, esta é a diferença. Quando a gente tem o advérbio, a gente tem apenas a classe gramatical advérbio. Quando a gente tem a oração subordinada adverbial, a gente tem uma estrutura que foi desenvolvida em torno de uma oração com um valor de advérbio. Sintaticamente, ela funciona como um adjunto adverbial da oração principal, ok? Então, vamos lá. Orações subordinadas substantivas. Elas desempenham várias funções. Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de predicativo, função de complemento nominal e função de aposto. E é por isso que nós chamamos de subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou então apositivas. Olha como é que isso funciona aqui, ó. Orações subordinadas adjetivas. Elas exercem a função sintática, como a gente já viu, de adjunta de nominal. E elas vêm introduzidas pelo pronome relativo. Então eu coloco aqui, admiramos os alunos estudiosos. Estudiosos, gramaticalmente, funciona como um adjetivo. E sintaticamente, nessa estrutura, funciona como uma adjunta de nominal, porque eu estou caracterizando que tipo de aluno eu tenho aqui. Agora, quando eu pego admiramos os alunos que estudam, eu tenho uma estrutura que vai ter o valor do adjetivo. Porque olha só, estudiosos que estudam é a mesma coisa. Só que agora a gente está trabalhando em cima de uma oração. Então, por isso eu preciso colocar um conectivo, para poder encabeçar a oração. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque ela foi encabeçada por um pronome relativo. Quem é que estuda? Os alunos. Então, este que faz referência ao termo anterior, alunos. No caso aqui, como não tem a vírgula, uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aí a gente vai frisar isso daqui agora bem rapidinho para você, nem que a gente depois ainda pontue mais um pouquinho. Quando a gente pega esta restritiva, meu companheiro, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente pega essa restritiva e essa explicativa para poder trabalhar a oração subordinada adjetiva, a gente tem de entender bem a diferença entre elas. Bem. Vamos lá. Eu boto aqui, ó. A mulher que trabalha, vence na vida. E o sol, que é o centro do sistema
solar aquece nossas vidas. Se liga só na pegada. Quando a gente coloca a mulher que trabalha vence na vida, reparem que eu separo a oração exatamente onde tem o quê? E a mulher ainda é uma estrutura nominal. Então, a gente já sabe que a oração subordinada está no meio da principal. E que a oração, o verbo da oração subordinada, vem depois do que, como a gente viu anteriormente. Então, que trabalha é o verbo da oração, a oração subordinada, e a mulher vence na vida é a oração principal. Então, beleza. Que trabalha a oração subordinada. A gente, quando pega este que, faz sempre o primeiro procedimento, olhar para a oração anterior para ver se tem algum intensificador. Não é o caso. E aí a gente sabe que vai ficar na dúvida se é o que conjunção integrante ou o que pronome relativo. O pronome relativo sempre vai fazer referência ao termo anterior. Observem, quem é que trabalha? A mulher. Então, como faz referência ao termo anterior, é um pronome relativo. E se você não conseguir fazer assim, se você ficar na dúvida, pega a oração ao qual este que faz parte e tenta substituir pela palavra isso. Você vai ver que só vai ser possível quando for uma conjunção integrante. Quando for o pronome relativo não vai dar, não vai rolar. Então aqui, a mulher isso vence na vida, não faz o menor sentido. Então já matei que é um pronome relativo e matei que é uma oração subordinada adjetiva. Agora, como ela não tem a vírgula, era uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora aqui, o Sol, que é o centro do sistema solar, aquece nossas vidas. Então, o Sol aquece nossas vidas é a oração principal. E que é o centro do sistema solar é a oração subordinada. Detalhe, qual é o primeiro movimento que eu faço? Eu procuro um elemento intensificador. E não tem elemento intensificador. Então, aí eu fico na dúvida se o que é conjunção integrante ou pronome relativo. E aí, pensa comigo. Aqui, eu tenho um pronome relativo. Porque quem é o centro do sistema solar? É o Sol. Então, faz referência ao termo anterior. E também não dá para fazer um macete do isso. O Sol, isso, aquece nossas vidas. Não faz o menor sentido, é uma frase completamente agramatical. Então, matei que o que é pronome relativo e matei que a oração é subordinada adjetiva. No caso, se tem aqui as vírgulas, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí a gente vai trabalhar tudo que o avaliador pode utilizar para tentar te derrubar aqui agora, beleza? Então, acompanha aqui comigo, Primeira coisa, esse cara, ele pode perguntar a função sintática desta oração. E não importa se é a restritiva ou se é a explicativa, a função sintática vai ser sempre a função de adjunto adnominal. Ué, Sidney, mas essa daí, explicativa, não era para ser aposto? Não, porque aposto é função própria de um substantivo. Se aqui tem um valor de adjetivo, não tem como ser a função sintática de um aposto. Só pode ser a função de um adjunto adnominal. Agora, a segunda coisa que ele vai trabalhar é a classificação, se ela é restritiva ou explicativa, porque isso influencia na interpretação. E aí é fácil, é só olhar para a sentença. Se não tem a vírgula, é restritiva. E se tem a vírgula, é explicativa. Ah, mas vai que é uma pegadinha. Eu quero entender por que é restritiva, por que é explicativa. Manda aí, Sidney, vamos lá. Ela é restritiva porque ela limita, porque ela restringe o sentido daquela estrutura. E é exatamente por isso que ela não pode ser retirada, porque ela é de suma importância. Por exemplo, quando eu digo a mulher que trabalha vence na vida, pensa comigo, é qualquer mulher que vence na vida? Segundo essa estrutura? Não, é somente aquela que trabalha.
E é toda mulher que trabalha? Não, é uma parcela. Então eu limitei, eu restringi. Então, nesta pegada, como eu estou limitando, eu estou restringindo, eu mostro que esta estrutura é de suma importância para o entendimento da sentença como um todo. Porque não faz sentido eu chegar e dizer simplesmente do nada, a mulher vence na vida. Que mulher vence na vida? Que tipo? Mas por quê? Então não vai fazer sentido. Então é por isso que essa estrutura vem para complementar a estrutura da oração principal e que para agora toda a estrutura faça sentido. Agora, quando eu digo o Sol, que é o centro do sistema solar, aquece nossas vidas, pensa comigo. Quem é o centro do sistema solar? O Sol. Então faz ou não faz sentido eu dizer que isso daqui é uma estrutura meramente explicativa em relação ao termo Sol. E, consequentemente, na língua portuguesa, todo termo explicativo ele pode ser o quê? Retirado. Até mesmo porque, se eu retirar, reparem a oração principal. O Sol aquece nossas vidas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do LAC Concursos. Convido vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25,00. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza, cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.